O Alienista, conto de Machado de Assis, estamos no vídeo 25. Sebastião Freitas, o vereador dissidente, tinha o dom da palavra e falou ainda por algum tempo com prudência, mas com firmeza. Os colegas estavam atônitos. O presidente pediu-lhe que ao menos desse o exemplo da ordem e do respeito à lei, não aventasse as suas ideias na rua para não dar corpo e alma à rebelião, que era, por ora, um turbilhão de átomos dispersos. Esta figura corrigiu um pouco o efeito da outra. Sebastião Freitas prometeu suspender qualquer ação, reservando-se o direito de pedir pelos meios legais a redução da Casa Verde, e repetia consigo namorado: Bastilha da razão humana. Esta figura corrigiu um pouco o efeito da outra. O que fez com que o Sebastião Freitas saísse do seu extremismo? Né? Vamos realmente... eu vou sair às ruas, vou fazer discurso, eu vou incitar o povo. Não foi uma ideia, foi uma outra figura de linguagem, né? A rebelião agora era um turbilhão de átomos dispersos. Aí ele parou e falou: bonita imagem. Não, é verdade. Então eu vou usar os meios legais para poder fazer isso. Para poder falar contra a Casa Verde, etc. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou ler para você uma passagem do conto Miss Dollar. Esse conto eu li aqui no canal, ok? Então, se você quiser, você pode escutar os meus comentários, mesma coisa que eu estou fazendo aqui. Página 17, deixa eu ver. Seguinte. Então é lá... Bom, você vai entender pelo contexto, né? Homem que gosta de mulher, basicamente isso é universal, né? Mendonça nunca vira olhos verdes em toda a sua vida. Disseram-lhe que existiam olhos verdes, e ele sabia de cor uns versos célebres de Gonçalves Dias sobre olhos verdes. Mas até então os tais olhos eram para ele a mesma coisa que a fênix dos antigos. Um dia, conversando com uns amigos a propósito disso, afirmava que se alguma vez encontrasse um par de olhos verdes, fugiria deles com terror. Por quê? Perguntou-lhe um dos circunstantes admirado. A cor verde é a cor do mar, respondeu Mendonça. Evito as tempestades de um, evitarei as tempestades do outro. Eu deixo ao critério do leitor essa singularidade de Mendonça, que de mais a mais é preciosa no sentido de Molière. Deixa eu só falar sobre o que ele quer dizer com isso, né? O Molière tem uma peça chamada As Preciosas Ridículas. Então ele está falando que o cara é ridículo. E é claro que é ridículo. O cara nunca viu o olho verde na vida e escutou lá uma frase que o mar é verde e é perigoso. Então ele pensou: nossa, é verdade, mulher de olho verde é perigosa, então não vou chegar perto da mulher de olho verde. Novamente, é exatamente o que aconteceu com a frase da Bastilha no nosso conto. Ele se atém às palavras e esquece que as palavras elas têm que representar uma realidade. E ele acaba tomando decisões da realidade, ou seja, nunca vou me meter com mulher de olho verde, baseado numa mera construção linguística, né? Então, e aí é claro que o Machado de Assis tem esse ponto de vista. Você poderia, dependendo da tua corrente filosófica, tipo de texto que você leu, falar que não, realmente a linguagem é isolada e tudo mais. Eu não vou entrar nesse mérito com você, poderia entrar, mas eu posso dizer que o Machado de Assis está comigo. O Machado de Assis acha ridículo isso de, numa mera construção linguística, julgar o teu destino em relação à realidade, né? Bom, e aí na página 200 na página 18, bom, isso não é importante para você, mas na próxima página tem a seguinte passagem. Mendonça saiu impressionado pela interessante Margarida. Notava-lhe principalmente, além da beleza,
que era de primeira água, certa severidade triste no olhar e nos modos. Se aquilo era caráter de moça, dava-se bem com a índole de médico. Se era resultado de algum episódio da vida, era uma página do romance que devia ser decifrado por olhos hábeis. Isso não é interessante pra gente. Interessante é o seguinte: a falar verdade, o único defeito que Mendonça lhe achou foi a cor dos olhos. Não porque essa parte é muito engraçada. Não porque a cor fosse feia, mas porque ele tinha prevenção contra os olhos verdes. A prevenção, cumpre dizê-lo, era mais literária que outra coisa. Mendonça apegava-se à frase que uma vez proferira e foi acima citada. E a frase é que lhe produziu a prevenção. Então, cuidado. Não tá certo não. Essa mulher tem olhos da cor do mar. Não mo acusem de chofre. Mendonça era homem inteligente, instruído e dotado de bom senso. Tinha, além disso, grande tendência para as afeições românticas. Mas, apesar disso, lá tinha o calcanhar, o nosso Aquiles. Então, esse era o ponto fraco dele, né? Ficar usando construções literárias para decidir a vida. Era homem como os outros. Outros Aquiles andam por aí que são, da cabeça aos pés, um imenso calcanhar. O ponto vulnerável de Mendonça era esse. O amor de uma frase era capaz de violentar-lhe afetos. Sacrificava uma situação a um período, a uma frase escrita. Ele sacrificava uma situação da realidade a um período arredondado. E aí o que aconteceu? Ele foi lá e falou com um amigo, né? Referindo a um amigo o episódio da galga e a entrevista com Margarida. Mendonça disse que poderia vir a gostar dela se não fosse os olhos verdes. O amigo riu com um certo ar de sarcasmo. Mas doutor, disse-lhe ele, não compreendo essa prevenção. Eu ouço até dizer que os olhos verdes são de ordinário núncio de boa alma, ou seja, mensageiros de boa alma. Além de que a cor dos olhos não vale nada. A questão é a expressão deles. Podem ser azuis como o céu e pérfidos como o mar. A observação deste amigo anônimo tinha a vantagem de ser tão poética como a de Mendonça. Por isso, abalou profundamente o ânimo do médico. Então, ele fez uma outra frase bonita. Olha, pode ser límpido como o céu, mas profundo e perigoso como o mar. E ele ficou pensando nessa frase, como o nosso deputado na Câmara. Poxa, é verdade. E aí ele começa a gostar da mulher, né? Eu ainda preciso continuar na minha digressão. No Dom Casmurro, na minha edição 969. Bom, existe uma passagem chamada A Vaca de Homero. É o capítulo 61 do Dom Casmurro. A propósito, gravei Dom Casmurro aqui no canal. Você pode acompanhar comigo o livro inteiro. Ou só entra nesse capítulo, eu destrincho muito mais e de uma forma bem mais satisfatória que eu vou falar aqui. Estou preocupado nesse ponto, né? Amor à linguagem em detrimento à realidade. Isso o José Dias está falando com o Bentinho. Era melhor que fosse este ano mesmo, mas demos tempo ao tempo. Tenha paciência, vai estudando, não se perde nada em ir sabendo já daqui alguma coisa. E demais, ainda não acabando o padre, a vida no seminário é útil. E vale sempre entrar no mundo ungido com os santos olhos da teologia. Neste ponto, lembra-me como se fosse hoje, os olhos de José Dias fulguraram tão intensamente que me encheram de espanto. As pálpebras caíram depois e assim ficaram por alguns instantes até que novamente se ergueu e os olhos fixaram-se na parede do pátio como que embebidos em alguma coisa, se não eram em si mesmo. Ou seja, José Dias teve ali um pico de prazer enorme por
criar uma construção que ele achou tão bonita, né? Entrar no mundo ungido com os santos óleos da teologia. Nesse momento ele nem pensou, mas o que é entrar no mundo ungido com os santos óleos da teologia? Isso realmente é importante? Faz diferença? Não faz diferença? A frase é bonita, né? Depois, despregaram-se da parede e entraram a vagar pelo pátio todo. Podia compará-lo aqui à vaca de Homero. Isso daqui é uma digressão muito grande, está lá no vídeo se você quiser, é interessante. Andava e gemia em volta da cria que acabava de parir, ou seja, ele ficava protegendo ali a sua cria, que é a frase. Não lhe perguntei o que é que tinha, já por acanhamento, já porque 2 lentes, ou seja, 2 professores, um deles de teologia, vinham caminhando na nossa direção. Ao passarem por nós, o agregado que os conhecia cortejou-os com as deferências devidas e pediu-lhes notícias minhas. Por ora nada se pode afiançar, disse um deles, mas parece que dará conta da mão. É o que eu lhe dizia agora mesmo, acudiu José Dias. Conto ouvir-lhe a missa nova, mas ainda que não chegue a ordenar-se, não pode ter menos estudos, não pode ter melhores estudos dos que fizer aqui. Para a viagem da existência, concluiu, demorando mais as palavras, irá ungido com os santos óleos da teologia. Dessa vez, a fulguração dos olhos foi menor e aí ele continuou, né? Então ele provou ali o esqueminha linguístico, né? Depois foi exibir para os padres também, né? Só mais uma partinha aqui. Tem um determinado momento, continua a conversa e o José Dias fala o seguinte: uma vez que o filho não pode servir à igreja como deve ser servida, o melhor modo de cumprir a vontade de Deus é dedicá-lo a outra coisa. O mundo também é a igreja para os bons. Pareceu-me outra vez a vaca de Homero, ou seja, outra situação em que ele ficou orgulhoso e protegendo a sua frase. Como se este mundo também é a igreja para os bons fosse outro bezerro, irmão dos santos óleos da teologia. Mas não dei tempo à ternura materna e continuei a conversa, né? Bom, isso é o que acontece aqui, né? Já que não vai dar tempo de continuar a leitura sem quebrar demais o propósito desse vídeo, deixa eu ler agora que você tem uma boa carga, né, de comparação. Vamos ver aí o que acabou convencendo Sebastião Freitas, né? Um pedacinho da parte do vídeo anterior. Achou-a tão elegante que mudou de parecer. Continuando na nossa parte. Sebastião Freitas, o vereador dissidente, tinha o dom da palavra e falou ainda por algum tempo com prudência, mas com firmeza. Os colegas estavam atônitos. O presidente pediu-lhe que ao menos desse o exemplo da ordem do respeito à lei, não aventasse as suas ideias na rua, para não dar corpo e a uma rebelião, que era por ora um turbilhão de átomos dispersos. Esta figura corrigiu um pouco o efeito da outra. Sebastião Freitas prometeu suspender qualquer ação, reservando-se o direito de pedir, pelos meios legais, a redução, né, da Casa Verde. E repetia consigo, namorado, Bastilha da razão humana. Vamos também só... Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Eu não coloquei. Eu ia fazer uma digressão sobre a Bastilha, mas lembre-se, a Bastilha foi... coloquei sim. Deixa eu só ler para você. Mais conhecida por ter sido uma prisão. Assim funcionando desde o início do século XVII até o final do século XVIII. Ficou conhecida por ter sido palco do evento histórico conhecido como Tomada da Bastilha, que aconteceu 14 de julho de 1789, o qual, aliado ao juramento do jogo da Pela, está entre os fatos mais importantes do início da Revolução Francesa. Bom, e aí eu coloquei ali para você 2 links, e é claro,
A alusão aqui é a Revolução Francesa. A Revolução Francesa nesse tempo era o que coisa mais bonita que aconteceu, né? Lutar contra a opressão. Depois a gente viu que é bem diferente que isso, né? A Revolução Francesa foi mais sangrenta do que toda a Inquisição da Igreja Católica. Mas isso é assunto para outra história, né? Mas nesse momento a queda da Bastilha representa a queda do autoritarismo, né? Do velho regime, da opressão, né? Então por isso que a imagem é tão importante.